Efésios capítulo 6, tá bom? É onde você vai abrir para depois nós estarmos lendo, ok? Eu não sei se vocês se lembram, a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 6, vai dizer que Isaías ele estava no momento ali, buscando a Deus. Isaías ele estava naquele momento com Deus, ele precisava de algo mais. Porque, querido, o cristão não pode viver na mesmice. O cristão tem que querer mais. O Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a presença do Senhor está nesse lugar. Às vezes você não vai ver, mas uma coisa eu te digo, com certeza, você vai sentir. Então fecha os teus olhos, por gentileza. Ramando suirana sokenaya sai. Peça a Ele. Diga, Senhor, eu não vim aqui em vão. Eu vim buscar mais do Senhor. Diga, Deus, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque o Teu Espírito me trouxe aqui. Diga, Senhor, revela-te a mim. Revela-te a mim. Orekando suiranai. Diga, revela-te a mim, Senhor, como o Senhor se revelou ao profeta Isaías. Diga, Senhor, que a Tua glória venha tomar esse lugar, e que a Tua unção venha tomar o meu ser. Querido, você não precisa que ninguém vá aí tocar em você e falar contigo, porque o Espírito de Deus que está aqui, Ele é o agente que vai falar contigo, que vai falar ao teu coração, que vai falar à tua vida. Mas para isso, nós precisamos fazer fluir esse lugar como uma atmosfera de glória do Senhor. Então eu quero que você se desligue inteiramente de quem está ao teu lado, à tua frente, e se ligue totalmente nele. E se você souber, comece a louvar desta maneira. Entrar, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Tu vem, vamos dançar. Maraná, ora vem. Peça, peça. Onekandio sui, ereanda soukenai. Minhas lamparinas estão acesas. O que me cambiou su. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maraná, ora vem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas.
vejo esse lugar, querido, com brasas de fogo espalhadas pelo chão. E eu vejo vocês pisando nessas brasas, e o Espírito de Deus me dizendo: muitos que aqui estavam frios espiritualmente, mas nesta noite eu espalho essas brasas, porque eu começo a aquecê-los para algo que eu irei realizar. É Deus, é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Se solte inteiramente, querido, e se envolva totalmente nesta glória, nesta unção, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, Pode morar aqui. tenho fogo
falar com elas, vidas serão mudadas, vidas serão transformadas. E Deus me diz mais: com isso eu vou prosperar a tua vida, eu vou te erguer ainda mais, porque eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus que marcha e triunfa na terra. Não se preocupe quando perguntar-te: Deus, o que eu vou fazer aqui? Eis que te digo: quem faz sou eu, e o momento está chegando, diz o Senhor. Pode glorificar Ele aí. Teu povo, o universo se estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram aliados. O leão fugiu do trono. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, Vem chama, mais uma vez. uma vez queremos Sabe o que o Senhor me diz aqui, querido? Tem pessoas aqui em nosso meio que Deus está falando com você, e você está te perguntando assim: Senhor, mas eu devo falar mesmo? Eu devo chegar até aquela pessoa? E Deus está dizendo: chega, porque sou eu, através da tua vida, que vou liberar a libertação dela. Eu não sei quem é você, mas saia do teu lugar, toque nesse irmão e libere vida sobre ele. Aleluia! Quando você começa a transbordar no meio de pessoas, as pessoas começam a olhar para você com uma visão diferente. É por isso que a Bíblia diz que as pessoas tentavam fitar os olhos no rosto de Moisés, mas não conseguiam, porque o rosto dele resplandecia. Paulo, quando escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 17, ele diz para nós: com os nossos rostos descobertos, somos transformados de glória em glória, na imagem dele, como pela sua semelhança. Você não pode se contentar só com vir, você precisa estar cheio, você precisa transbordar. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Contra as hostes ou potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Em qual lugar? Hein? Está escrito aí: nos lugares celestiais. Agora vai para Apocalipse 2:5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Hoje eu acho que nós vamos ler bastante. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Olha o que ele está dizendo: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Lamentações capítulo 3, verso 39, vai lá. Lamentações 3:39, Antigo Testamento, depois de Jeremias.
Lamentações capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3,39 diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Em algumas versões vai dizer: do que se queixa-se, pois, o ser vivente? Queixe-se cada um dos teus próprios erros. Olha o que ele está dizendo. Nós nos queixamos tanto, mas ele diz: queixe-se cada um dos seus próprios erros. Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra aqui, uma palavra de despertamento para nós. Quero trazer uma palavra de despertamento para nós como igreja e como povo de Deus. Como igreja e como povo de Deus. Eu não sei se você já leu primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8 em diante. Ele vai dizer que nós somos sacerdócios, nação santa, povo adquirido, que Deus tirou das trevas. Antes não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Ele está dizendo: Deus nos tirou das trevas. Mas Pedro está dizendo que Deus nos tirou das trevas. Nós estávamos em trevas e Jesus nos tirou das trevas. Nos tirou do lugar de trevas e nos trouxe para Ele, para estarmos nele. Nós estamos em Cristo Jesus. O diabo não se submete a você pela pessoa que você é, pela roupa que você usa, ou pelo semblante que você faz. Não, pastor, hoje eu fiz cara feia. Não vai mudar nada, irmão. Nada. Ele vai ver em você a presença do Espírito Santo de Jesus, aí as coisas mudam. É por isso que em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor diz assim: todo o poder me foi dado. Todo o poder me foi dado. Ele diz: nos céus e na terra. Ide e fazeis discípulos de todas as nações, os ensinando o que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando eu aprendo acerca dele, ele está comigo. Quando eu não aprendo sobre ele, ele não está comigo. Lembra de João 15:7? Jesus disse assim: se estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes em meu nome, e vos será feito. Eu preciso estar nele, ele precisa estar em mim. Ele me tira das trevas para a sua luz, e agora eu estou em Cristo Jesus. Você está em quem? Você está em quem? Em Cristo Jesus. Queridos, quando nós lemos Êxodo capítulo 3, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós vamos ver que Deus está chamando um homem chamado Moisés. Moisés era um pastor de ovelhas. Primeiro, ele estava no Egito, estava sendo comparsa, bem dizer, filho da filha de Faraó, estava ali vivendo. E aí Deus permite Moisés sair do Egito, e ele vem para as terras de Midian, que veio a ser depois o seu sogro. Moisés está nas terras de Midian, como pastor, pastoreando ovelhas, e a Bíblia diz que no capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés através de uma sarça que queimava e não se consumia. Quando nós observamos aqui, nós vamos entender que Deus está tendo um chamado específico para Moisés, porque Moisés era pastor de ovelhas. Então Deus está chamando Moisés para quê? Para poder conduzir um povo que não era dele, um povo que era de Deus. Então Moisés,
Por mais que a gente não vê na Bíblia dessa maneira, mas ele era um pastor. Ele era um pastor. Ele pastoreava o povo. Ele conduzia o povo. Então eu entendo que ser chamado para o pastoreio é um chamado específico. Fala para o teu irmão, chamado para o pastoreio é um chamado específico. Por várias vezes nós observamos na Bíblia profetas. Quem já ouviu falar do profeta Isaías? Profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, profeta Jonas, profeta Abacuque, profeta Miqueias. Os braços foram abaixando, mas está na Bíblia. Eles tinham o encargo de profetizar. Eles tinham o encargo de quê? Eu preciso que você me ajude, porque nós estamos com visitante aqui, e se eu sair debulhando tudo, os visitantes não vão entender. Vocês vão, mas o visitante não. Então preciso que a igreja me ajude. Ele tinha o encargo de profetizar, ele era profeta. Só, querido, o profeta, ele é tipo Bin Laden. Ele deixa o míssil lá e racha fora. Lembra do profeta Isaías? Ele chega no reinado de Acabe e diz assim: não vai chover. Durante um período de tempo, e nós sabemos que é 3 anos e 6 meses, ele disse: não vai chover, não vai descer uma gota de água do céu. Eu imagino Acabe rindo, sabe de nada. Aí a Bíblia diz que logo depois Deus falou assim: Elias, vai para o ribeiro de onde? Querite. Vai para o ribeiro de Querite, Elias. Aí eu faço uma pergunta para você aqui, muito simples. O que tem no ribeiro, irmão? O que tem no ribeiro? Água. Vem falar que é peixe, também tem peixe lá, mas é água, irmão. Tem uns que falam areia, pedra, tem também. Mas o principal era o que? Água. Olha Deus dizendo: você profetizou seca, vai para o ribeiro. Aí eu faço uma pergunta: enquanto todo mundo estava vivendo seca, Elias estava onde? Fazendo o quê? Bebendo água. O profeta, ele entrega e sai. Lembra de Jonas? Quem conheceu Jonas aí? Ninguém, né? Mas abre a sua Bíblia aí. Livro de Jonas, capítulo 4. Versículo 6 e versículo 11. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 11. Jonas está na Bíblia, Antigo Testamento, profeta menor. Jonas, capítulo 4, versículo 6. Segura aberto aí 4, 6. A Bíblia diz que Jonas chegou em Nínive e disse o seguinte: olha só, galera, essa é a minha versão, irmão, pelo amor de Deus, não é vocês a galera, estou falando quem está falando. Olha só, vim aqui anunciar algo tranquilíssimo para vocês, que não vai nem doer. Eu imagino o pessoal perguntando: o quê? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, inclusive a galinha vai morrer, o pato vai morrer, se tiver pouco vai morrer, o animal que tiver vai morrer. Vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém, nem com cabelo e nem sem. Aí ele termina de profetizar e vai para onde? Capítulo 4, versículo 6 a 11. Abre aí, vamos ler. Diz assim: e fez, versículo 6, e fez o Senhor Deus nascer o quê? Isso. Você quase falou em línguas, né? Fala uma ave, vai ficar melhor, né? Que subiu por cima de Jonas, para que fizesse o que sobre ele? Sombra, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da árvore. Agora observe só, olhe para mim. Ele profetizou para a cidade assim: todo mundo vai morrer. Aí ele vai para onde? Para quem tem um pouco mais de conhecimento, ele vai para o camarote.
sentou lá no camarote, no alto do morro. Ah, pastor, não é camarote não. Claro que é, irmão. Se separou uma árvorezinha, o ventinho passando, ele tranquilo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, ele está assistindo o fato acontecer. Ele lança a profecia e ele foi embora. Ele disse, todo mundo vai morrer. Eu imagino o pessoal perguntando assim, e você? Ele falou, tchau, fui, vocês vão morrer. E ele senta lá e fica assistindo o fato e vendo o que vai acontecer. Eu não preciso contar o restante, você já sabe. Agora observe que o pastor é um chamado específico. Quando Moisés chega diante da figueira, ou da videira, ou da árvore que estava queimando, a Bíblia diz que Deus dá 3 sinais a ele. E Deus diz, põe a mão no peito. Ele colocou a mão no peito. E Deus disse, tira a mão. Ele tirou, tinha lepra. Tinha lepra. Deus estava dizendo, Moisés, eu sou Deus que cura enfermidade. Imagine o que ele estava, coração, peito, coração. Deus estava dizendo, eu estou curando você hoje. Eu estou curando você, por quê, Moisés? Eu preciso trazer cura sobre você, para depois você cuidar do meu povo. Não tem como você cuidar do meu povo com lepra. E aí Moisés coloca a mão de novo, todos nós sabemos, a mão saiu boa. Eu acredito que ele falou, ok. Deus diz assim, Moisés, agora lança o cajado no chão. E a Bíblia diz que ele lançou o cajado no chão. Quando ele pega na ponta do cajado, quando o cajado cai no chão, virou uma serpente. Quando ele pega, virou o cajado novamente. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Moisés, eu sou Deus que dá uma nova vida. Ele está dizendo, eu sou Deus que dou uma nova vida. Eu dou uma nova oportunidade. E aí nós sabemos que aconteceu o fato do sangue, vamos pular isso. Que Deus falou para ele, ó, vai ter sangue, né, água transformando em sangue. Eu vou pular essa questão. Só que o que acontece? Deus falou assim, Moisés, agora você vai voltar no Egito para tirar o meu povo do Egito. Deus disse, você vai entrar no Egito, Moisés, e vai tirar o meu povo do Egito. Eu imagino Moisés pensando assim, mas eu saí de lá agora. Tem 40 anos que eu saí daquele lugar. Lugar que não presta, lugar que ninguém presta. Aí Deus disse, você vai no Egito. Moisés desce ao Egito. Só que Deus disse para ele assim, eu vou mandar algumas pragas, porque Faraó não vai deixar o meu povo ir. Olha o que Paulo está dizendo para nós em Efésios capítulo 6. Ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, nas regiões celestiais. Observe isso, querido. Moisés era um, me ajude. Moisés era um, meu Deus, olha que eu expliquei bem, pastor. Moisés era um pastor. Moisés era um pastor. Moisés era um pastor. Agora observe o que está acontecendo. Deus diz assim, Moisés, você vai se apresentar a Faraó e vai dizer para ele, deixa o meu povo ir. Ele deixou? Deixou? Aí eu faço uma pergunta, aonde estava o povo, irmão? Vou simplificar para você onde eles estavam, ó. E o pastor estava onde? Intercedendo por eles. Eles estavam dormindo. Lembra de Mateus capítulo 26? A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e diz assim, vamos orar. Jesus vai para um lugar chamado Getsêmani, se afasta um pouquinho dos discípulos e vai orar. Quando ele volta, o discípulo estava orando, irmãos? Estava orando? Está parecendo segunda-feira de oração aqui, né? O pastor estava orando, Jesus estava orando, o pastor estava orando, por quê? O pastor, querido, ele está no meio das ovelhas. O pastor sabe o que as ovelhas passam, o pastor sabe o que as ovelhas estão vivendo. Só que o pastor, diferentemente de lutar entre carne e sangue, ele luta na atmosfera espiritual. Ele luta aqui, ó. Ele não luta aqui, ele luta aqui.
Enquanto eles estavam dormindo, enquanto eles estavam em casa, Moisés estava diante de Faraó. Em outras palavras, querido, enquanto muitos aqui, eu não digo todos, estão na sua casa dormindo, os pastores, né, pastor Alessandro, estão orando. Fala para o teu irmão assim: sabe por que você não partiu ainda, irmão? Porque tem gente orando por você. Fala, porque tem gente clamando por você. Fala, enquanto você está fazendo as coisas erradas. Ele não está, né? Então vamos pular isso aí. Mas o pastor está orando. Enquanto você está vivendo situações, o pastor está orando. Porque o pastor não luta aqui, o pastor luta aqui. Olha Paulo dizendo: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é um pouco mais alto. Por isso que pastor é um chamado específico. Agora, sabe por que Deus antes trabalha em Moisés? Sabe por quê, querido? Fala para o teu irmão assim: nem tudo ovelha pode saber. É por isso que Deus trabalhou na vida de Moisés. Foram 10 pragas, mas eu te faço uma pergunta: Moisés desistiu? Claro que não. Foram 10 pragas, você acha que Moisés abaixou a cabeça? É claro que não. Ele dizia: Deus mandou eu dizer, tira a mão desse menino. Deus mandou eu dizer, tira a mão dessa mulher. Deus mandou eu dizer, tira a mão desse casamento. Deus mandou eu dizer, tira a mão desse homem. Deus mandou eu dizer, abre essas portas, diabo, porque em nome de Jesus Cristo, o povo vai passar, o povo vai sair. Fala para o teu irmão: esse lugar é passageiro, mas o que Deus tem para você é eterno. Fala: o que Deus tem para você é eterno, meu irmão. Digo: o que Deus tem para você é eterno. Chacoalhe ele assim, para ele acordar, e digo: o que Deus tem para você, meu irmão, é eterno. Agora olhe para mim, olhe para mim. O que o povo estava fazendo, irmãos? Fala: dormindo, pastor. Vamos fazer melhor, te dei a cola. O que o povo estava fazendo, irmãos? Dormindo. E Moisés estava lutando aonde? Região espiritual. Agora olha só que maravilha que eu tenho para poder falar aqui para Iadec. Quem está visitando, está fora, viu? Você vai receber um bônus aqui agora nessa noite. Só quem é membro. O povo estava dormindo. Sabe por quê, querido? Que quando você vem para a igreja, você fica... Porque o diabo não quer que você saiba a verdade. Porque ele sabe, o diabo sabe, que quando você descobre a verdade, João 8,32, você é liberto. Ele sabe disso. Aí entenda só, isso aqui fica para nós assim, no 0800. Quem é que 2 horas da manhã, olhando no YouTube e no WhatsApp, tem sono? Vendo filme tem sono? Agora e na igreja? Ah, pastor, eu fui assim, irmão, eu sei o que eu estou falando. Chegava na igreja, saía da igreja, parecia que tinha acendido 220 em mim, e tal. Porque o diabo sabia que quando eu conhecesse a verdade, essa verdade me libertaria, e essa verdade me tornaria uma pessoa melhor. Então vai um alerta para você aqui, que eu falei que a minha ministração seria uma ministração de despertamento para nós aqui hoje. Se você está vindo para a igreja e dormindo na cadeira, abra o teu olho, porque o diabo está querendo impedir da bênção de Deus chegar na tua vida. E você dormindo não recebe a palavra. Você não recebendo a palavra, você não é liberto. Você não sendo liberto, você não tem vitórias. Se você não tiver vitórias, você fica oprimido. Se você fica oprimido, você fica triste. Se você ficar triste, não quero saber de igreja. Fala para o seu irmão assim: dói, irmão, mas traz cura.
todo mundo dormindo e Moisés na luta. Sabe por que tem intercessores aqui? Diácono Jefferson, está meio, mas está ali. Diácono Luiz, obreira Adriana, diácono Denilson, diácono Jonas. Sabe por que tem intercessores? Às vezes você pode pensar assim, é pela vida do pastor, é pela sua vida. Você poder não dormir, você ficar atento aí, para Deus falar o teu coração, para Deus mudar a tua vida, para Deus transformar o teu ser, para Deus abrir uma porta para você, para Deus colocar em liberdade, para Deus mover dentro do teu ser, para Deus transformar a tua família, porque para isso você precisa estar acordado. Você precisa estar acordado para isso. Aí o povo estava dormindo. O povo estava fazendo o quê? Olha para o lado assim. Despista, irmão, despista. Sabe como é que é, né? Olha para o lado e diz assim, você não está dormindo não, né, irmão? Pega o dedo assim de profeta assim, ó. Vai na costela e fala, Deus está falando com você, meu filho. Isso, se ele pulou, é porque ele estava dormindo, irmão. Você só confirmou que é verdade. Agora observe o que vai acontecer. A Bíblia diz que vieram as pragas. A Bíblia diz que Deus libertou o povo com mão forte. A Bíblia diz que Deus fez o que tinha que fazer. O povo atravessa para o outro lado do rio. E o povo começa a murmurar. Começa a fazer o quê? A murmurar. Sabe o significado de murmuração? É você dizer assim, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Isso é murmuração. E o povo começa a murmurar. Começa a murmurar diante de Deus. Querido, quando nós não recebemos a verdade, quando nós não prestamos atenção na palavra, quando nós não somos transformados por Deus, quando não somos edificados por Deus, nós começamos a murmurar. Agora abre a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler um versículo com você que de repente você nunca leu na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu falei que a gente ia ler capítulo 11, eu falei? Não, mas é capítulo 10, irmão. Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Diz assim, versículo 10. E não murmureis, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Você leu aí? Ele diz assim, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Nós precisamos ser gratos, entendendo de onde Deus nos tirou. Você sabe qual é o maior problema do povo que estava no Egito e saiu? É que eles saíram da escravidão, mas a escravidão nunca saiu deles. Eles nunca entenderam o que é ser grato a Deus. Eles nunca entenderam o que é ser grato a um pastor. Eles nunca entenderam o que é ser grato ao intercessor. Eles nunca entenderam o que é ser grato a uma igreja. Eles nunca entenderam o que é ser grato a um cônjuge, uma esposa. Eles nunca entenderam o que é ser grato. Porque se eu não consigo ser grato a Deus, eu não consigo ser grato com ninguém. Essa foi a maior dificuldade do povo. Eles foram um povo ingrato. Eu sei que você não vai conseguir olhar para você, porque fica difícil, irmão. Só um espelho. Mas fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu gostaria que você começasse a pensar de onde Deus te tirou. De onde o Senhor arrancou você. Eu quero que você comece a pensar nisso agora. De onde Deus arrancou você? Foi das drogas? Foi do Egito, da prostituição? Com seus olhos fechados, comece a pensar nisso. Comece a pensar o que Deus já realizou na tua vida. Você está com saúde? Você está bem vestido? Você está na casa de Deus? Comece a pensar agora nesse momento. Porque nós temos o hábito de pensar e colocar o nosso pensamento só aquilo que Deus ainda vai fazer. Mas esquecemos de pensar, esquecemos de trazer em nós aquilo que Deus já fez. Olha o que Deus já fez na tua vida, o quanto você melhorou, queridona. O quanto você melhorou, queridão.
o quanto a sua vida melhorou, o quanto a sua vida foi transformada. Comece a trazer na tua mente, porque o profeta Jeremias, em Lamentações 3:39, ele disse: do que se queixa o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. O Senhor vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Sabe, querido, eu estou trazendo essa palavra de advertência para você, que também serve para mim. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Para de ser ingrato. Você está atraindo demônios para a tua vida, você está atraindo demônios para a tua família, você está atraindo demônios para os seus negócios, você está atraindo demônios. Pare de ser ingrato. A sua luta é na dimensão espiritual, a sua luta não é física. Para de ser ingrato. Quando nós observamos Hebreus, a Bíblia diz que o crente, ele não vive por carro, ele não vive por casa, ele não vive por namoro, ele não vive por casamento, ele não vive por dinheiro. Ele diz: o justo servo de Deus vive pela fé. O que é fé? É eu entender que quando eu sou grato a Deus, eu já estou em um nível mais elevado do que eu estava antes. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11, e a prova do que não se vê. Ah, pastor, a porta não abriu, mas eu sou grato. Ah, pastor, o casamento não saiu, mas eu sou grato. Ah, pastor, a doença ainda não foi embora, mas eu sou grato. Porque eu não vou atrair demônio, eu não vou atrair o diabo. Ao contrário, eu vou atrair o céu. Eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou exaltar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou manifestar a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, acende o teu fogo em mim, em nome de Jesus. Diga: acende o teu fogo, Senhor. Acende o teu fogo, acende o teu fogo em mim. Aleluia. Igreja, se prepare. Aleluia. O rei está voltando. Não, seja agora neutralizado, Senhor. Porque nós aqui, Senhor, através da oração, através da unção, nós quebramos todo o jugo desigual. E nós liberamos essas vidas no reino espiritual. Porque entendemos, Senhor, que através da imposição de mãos, o fogo do Espírito é liberado sobre as vidas. E nós estamos liberando, Senhor, liberando unção, liberando poder, liberando unção, liberando poder. E nós liberamos sobre eles, Senhor, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, tua palavra diz que se o diabo se levantasse contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugiria de diante deles. E nesta noite, Senhor, o diabo há de fugir, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos liberando a unção, nós estamos liberando o poder, e nós, Senhor, liberamos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém?